Toda glória sempre ao Senhor, graças a Deus. Presentes de Deus. Interessante que, na madrugada anterior, eu recebia o comunicado, né, chegando no meu Instagram, ou melhor, no meu WhatsApp de manhã, mas de madrugada eu estava orando. Tinha falado com a Pâmela no dia anterior, e aí a Pâmela falando, mãe, agora o próximo livro? Eu falei, ai, Pâmela, não sei, estou tão desanimada. Sabe aquela sensação assim, do tipo, não sei se... falando com ela de alguns projetos, de alguns títulos, tal. Enfim, de manhã. E à tarde eu fui mexer nos armários, de vez em quando, né, a gente que está em casa daquela mexida, fui mexer nos armários, algumas coisas antigas que a gente estava procurando, e aí achei o resumo, na realidade, os tópicos, né, de um livro, de um possível livro, e aí comecei a olhar, falando, nossa, tanto tempo que eu não olho isso, tal. Era um livro até que eu queria ter escrito antes desse, mas Deus dirigiu para outra coisa. E eu peguei naquele guardei de novo, aí de madrugada orando, pensando, Senhor, me responde se eu devo escrever mais ou não, se de repente já passou o tempo, já acabou, e de repente chega essa matéria, né, pela manhã. Então, Deus é muito bom e muito maravilhoso. Toda honra e toda glória é sempre para Ele, é sempre para Ele. Eu queria falar hoje sobre uma parábola dita por Jesus, bastante conhecida. Na realidade, é quase que lembrar um pouquinho dessa parábola que é tão linda, que é tão importante, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Ela está em Lucas 10, de 30 a 36. E diz assim, eu vou lê-la toda. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Uma passagem bonita dita por Jesus, falando sobre um bom samaritano. Vamos nos lembrar que os samaritanos, naquela época, não eram bem vistos pelos judeus. Vamos nos lembrar que Jesus estava falando dessa passagem para judeus em Jerusalém, que conheciam muito bem a história de Jerusalém, onde estava o templo, e também conheciam muito bem a história da cidade de Jericó, que todos nós conhecemos por conta das grandes muralhas de Jericó, que foram ao chão. Jesus fala, então, sobre o reino dele. E a gente vai ver aqui sobre lições tão importantes ao longo de uma parábola, de uma história que parece tão simples. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa parábola, a primeira aprendizagem que a gente retira dessa parábola é: cuidado, não desça, não desça. Primeiro versículo diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. De Jerusalém para Jericó é uma descida de cerca de 800 metros. 800 metros. É uma descida de 800 metros. Então, Jerusalém está 800 metros subindo de Jericó. É uma subida o tempo inteiro, de 800 metros. Por isso que o texto diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele saía de uma cidade abençoada, onde estava o templo,
Hoje nós temos templos em vários lugares. Aqui na rua tem um, aqui atrás tem outro, lá na frente tem outro, na outra rua tem outro. Né? Se você andar pela Barra da Tijuca, se você andar pelo Brasil inteiro, a gente vê templos. Mas naquela época só havia um templo, aonde se pudesse adorar e cultuar. As sinagogas não eram templos. As sinagogas eram local de estudo. As sinagogas eram locais de reuniões, eram escolas, o templo para adorar. Por isso que eles iam para Jerusalém na época das festas, na época da Páscoa, para adorar ao Senhor no seu templo. Então, este homem, a Bíblia é muito clara, descia de Jerusalém, da cidade abençoada, da casa de Deus, da cidade aonde estava a morada de Deus, para Jericó, que era uma cidade amaldiçoada. Na época, quando aconteceu a queda das muralhas, o próprio Josué, está lá em Josué 6:26, pronunciou um juramento solene. Ele disse assim: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do filho mais novo, porá as suas portas. 500 anos depois, cerca de 500 anos depois, lá no livro de 1 Reis, a gente tem o relato de um homem que conhecia a profecia e que, de uma forma teimosa, resolveu reconstruir a cidade. E a Bíblia diz assim, 1 Reis 16:34, durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, 500 anos depois. E Abirão instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Nós acabamos de ouvir aqui o testemunho do Joel. Quantas vezes você que é daqui não ouviu e não viu a gente orando pelo Joel e pela Evelyn? Quantas orações das damas a Evelyn não ajoelhava chorando, mesmo sem dizer nada? Eu sabia, claro que os mais próximos, nós sabíamos que o Joel tinha acabado de fazer um concurso, eu estava passando por uma situação complexa aqui ou ali. Quantas vezes ela não ajoelhava no meio das damas pedindo oração pelo Joel? Quantas vezes nós não ouvimos aqui profecias, palavras de Deus para a vida do Joel, que Deus ia trazer, e não levou 500 anos, graças a Deus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus é fiel nas suas promessas. Joel não desistiu, Evelyn não desistiu, ficaram ali diante de Deus trabalhando na igreja. E não trabalham na igreja só para ficar na igreja. A gente trabalha para o Senhor. E quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente se entrega, mais bênçãos de Deus a gente recebe. Tem gente que acha que a gente chama as pessoas para trabalhar na igreja, ou as pessoas se oferecem para trabalhar na igreja, porque assim se prende na igreja. Não, a verdade é que quem trabalha na igreja fica firme na igreja. Mas o mais importante é que quem trabalha na igreja, quem é atuante na igreja, recebe bênção de Deus. Deus sempre libera a bênção dele àqueles que são servos fiéis. Essa é uma vivência de 60 anos. Mas essa é uma vivência bíblica. Nessa história que 500 anos depois cumpriu-se aquilo que Deus tinha dito. Mas a verdade é que quando a gente começa a ler essa parábola, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: como é que nós estamos na vida espiritual? Jerusalém, templo, casa de Deus, morada do Altíssimo, presença de Deus, Shekinah, glória de Deus. Jericó, mundo, aquilo que Deus reprova. Nós estamos subindo, nos aproximando cada vez mais de Jerusalém na nossa vida espiritual, ou nós estamos nos afastando da casa de Deus, do templo de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus, da glória de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer.
Ao longo da vida espiritual, ao longo da minha vida como pastora, é muito lindo a gente ver pessoas que vieram devagar e cada vez mais estão se aproximando, estão atuando, estão trabalhando, estão crescendo, estão amadurecendo, estão cada vez mais próximos de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste você ver tantas pessoas que, às vezes, ficam anos, eu não estou falando de meses, eu estou falando de anos em Jerusalém, que, de repente, começam a descer. E é devagarzinho. Ninguém desce 800 metros em 1 minuto. Devagarzinho. É um passinho de cada vez, é meio passo de cada vez. E a pessoa vai se afastando. Pedro escreve assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês se encontram novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Isso é, vocês conheceram o Evangelho, vocês foram libertos de tudo aquilo, e agora vocês, pouco a pouco, estão voltando, vocês estão em pior estado. E ele segue: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Tem muita gente aí fora que gosta de dizer assim, não existe desviado. O desviado é alguém que nunca se converteu. Não. Conheceu, aprofundou, mas foram voltando as costas para o mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é, na verdade, o provérbio. 2 pontos. O cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. A gente precisa o tempo inteiro tomar muito cuidado para não descer, para não sair de Jerusalém, para não abandonar a presença de Deus. Então, cuidado. Às vezes, quando a gente se converte, sabe aquele primeiro amor? A gente corta as amizades do mundo, a gente para de ouvir músicas mundanas, a gente larga vício de bebida, de cigarro, do que quer que seja, a gente vai se afastando, frequentava bar, deixa de frequentar, frequentava espaços de mesas onde as pessoas falavam abobrinha sobre Deus, e a gente vê. Só que, com o tempo, a impressão que dá, e hoje o Evangelho está muito assim, quem assistiu o debate na quarta-feira, até sobre isso foi falado. Pouco a pouco, as pessoas falam, não tem problema, é só beber. Não tem problema, é só um barzinho. Não tem problema, é só um bate-papo. Não tem problema, é só sexo fora do casamento. Nesse não tem problema. Por que tanta rigidez? Por que tem que ser tão... porque a Bíblia é absoluta. Ou a gente está em Jerusalém, ou a gente está em Jericó. Quem está no meio do caminho não vai para o céu. É muito claro, é muito óbvio. Então, muito cuidado, não volte às músicas mundanas, não volte aos palavrões, não volte à pornografia, não volte para o barzinho, não volte não preciso de igreja, não volte aos vícios, aos jogos, não volte. Aquilo que a gente fazia antes de ser crente não é comportamento para a gente fazer depois que a gente se converte. É tão claro. Mas, às vezes, é tão difícil da gente seguir. Mas a Bíblia diz, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Cuidado com os ladrões. Cuidado com o ladrão. O ladrão é Satanás. Os assaltantes é Satanás e os seus demônios. Cuidado. Porque eles têm uma função, que é levar as pessoas para o inferno. A gente precisa entender isso. Todo demônio já está condenado. Todo demônio já sabe que vai passar a eternidade no inferno. A sentença deles já saiu. E tudo o que eles querem é desviar, tirar de Jerusalém, afastar da presença de Deus. Eles não estão preocupados com o que já está na mão deles. Eles estão preocupados com os nossos filhos. Eles estão preocupados com a gente que está na casa de Deus. E a função, e a Bíblia é clara, qual é a função de Satanás e dos demônios? Roubar, matar e destruir. Por isso que esse homem que estava descendo, caiu na mão dos assaltantes.
caiu na mão. E a Bíblia diz assim, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Que é exatamente isso que Satanás faz. Ele tira uma pessoa da igreja, tira a roupa, tira a dignidade, tira a moral, envergonha, entristece, tira, espanca, porque aí é dor, é frustração, é machucado, é remorso, é culpa. Começa a colocar uma série de mensagens, uma série de conversas, e a pessoa vai entrando naquilo, tira as roupas, espanca, deixa quase morto e depois abandona. É literalmente assim. Quando a pessoa já perdeu a força de vir para a igreja, já perdeu a vontade, e aí ele abandona. Ele abandona a pessoa, a sua própria, porque ele já conquistou. E é muito triste, porque às vezes a palavra está sendo pregada, a gente está em Jerusalém, e tem muita gente que está em Jerusalém e fica olhando para quem está lá fora, e fica com saudade do mundo. Se você está na igreja com saudade do mundo, corre para Jerusalém. Você está indo na direção errada. Se você está na igreja pensando se deve ficar ou não, você está descendo para Jericó. Se você está na igreja falando as mesmas coisas, sendo o mesmo comportamento, o mesmo procedimento de quando você estava no mundo, corre para Jerusalém. Eu, de vez em quando, tenho que parar tudo e falar, opa, eu preciso correr para Jerusalém. Já tem 2 dias que eu não faço o meu devocional. Eu tenho que correr para Jerusalém. Eu tenho que me acercar de Deus, porque é fácil se desviar. É fácil se afastar. É muito mais fácil do que a gente imagina. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim, aconteceu de estar descendo, também estava descendo, pela mesma estrada, um sacerdote. Então, não basta ser crente. Era sacerdote. A Bíblia diz, né, que nós somos sacerdotes reais. Era um homem, descendo de Jerusalém para Jericó. Mas agora a Bíblia fala de um sacerdote, que também estava descendo. Então, a palavra que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo para mim. Porque tem muita gente que é sacerdote na casa de Deus. Canta, toca, trabalha, é ativo, mas esse sacerdote aqui também descia. E hoje a gente está vivendo um evangelho que às vezes me entristece muito. Porque está descendo. Tão liberal que pode tudo. Tão, sabe, e às vezes eu falo para o Álvaro, às vezes me dá saudade da época de quando eu era jovem. Não podia cortar cabelo? Não. Não podia usar isso, não podia usar aquilo. Eu não estou falando que só por conta da aparência, mas ou a gente era ou não dava para ficar no meio do caminho. Sabe, você não tinha como ficar no meio do caminho. Então, ou estava na igreja para valer, ou não estava. Hoje em dia, a pessoa está na igreja, mas na segunda-feira, na terça-feira, está no mundo. Aí na quarta-feira, na quinta, ele volta para a igreja. Na sexta ou no sábado, no domingo, ele está no mundo, falando mal da igreja, falando mal de Deus. E aí você fica pensando, gente, não dá. Esse era um sacerdote que descia. Pior, aí tem o levita. Levita era separado para ajudar no templo, eram as pessoas que trabalhavam no serviço de Deus, e a Bíblia diz, e assim também o levita também descia. Passou de largo. Viu aquela pessoa ali e passou de largo. Vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você tem a oportunidade de estar com uma pessoa não crente, que está debaixo do jugo, que está machucado, que está ferido, que está na mão de Satanás, que não é crente, seja da sua família, do seu trabalho, o que quer que seja, você está fazendo igual esse sacerdote ou esse levita. Está passando de largo. Qual é a grande lição desse bom samaritano? Porque ele se comoveu.
Gosto da Simone. Volta e meia, conversa com a Simone, ela diz, pastora, atendi uma pessoa, estou ali, olha, estou fazendo a sobrancelha dele, estou falando de Jesus, estou tentando puxar para a igreja, estou dizendo isso, estou dizendo aquilo. É exatamente isso. Agora, a gente tem oportunidade de conviver com pessoas, com professores, com outros alunos, na faculdade, na família, na parentela. Você está vendo a pessoa mergulhada em droga, mergulhada na bebida, mergulhada em vício, com a vida toda errada, com o casamento destruído, sabe que aquela pessoa está indo para o inferno porque não quer Jesus e não fala nada. Você está igual o samaritano, ou melhor, você está igual o sacerdote, o levita, que passa de largo. Passa de largo. Se tem uma coisa que a gente precisa buscar em Deus, é amor pelas almas. Tem um cântico antigo que diz assim, as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. As almas custam lágrimas, até Jesus chorou. É lágrima. Eu sou pastora, já chorei muito, 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 muito por almas. Mas muito antes de ser pastora, eu já tinha aprendido a chorar por almas. Muito antes de ser pastora. Eu lembro com 7, 8 anos, assim como as nossas crianças fazem na escola. Quantas vezes no colégio, eu estudava em colégio evangélico, não, eu estudava no SESI. Alguém já ouviu falar de SESI? Eu estudava no colégio do SESI. Colégio do SESI, camisa branca de botãozinho, aquele bolsinho com o emblema do SESI, saia preguiada de azul. Porque nem no frio eu podia botar calça comprida, tinha que ser saia. Aquela saia preguiada de azul. E eu lembro de... levava... Minha mãe era professora de criança, ela fazia uns convitinhos para a criança, e a gente levava aqueles convitinhos. Eu levava aqueles convitinhos para a escola, dava na mão dele. E no recreio, eu ficava falando sobre a Bíblia. Amava pregar para as crianças. Várias crianças se converteram. Eu lembro de uma menina, o pai dela era dono de um centro espírita enorme lá em Osasco, o mais importante. O nome dela era Beth. A Beth se converteu, foi lá para casa, e a Beth se converteu lá comigo. A gente conversando. Um dia ela falou assim, eu quero esse seu Jesus. Eu tinha 8 anos, ela tinha 8 anos. E a Beth ficou na igreja, está até hoje firme com Deus, até hoje. Foi difícil. A mãe dela parava lá em casa, xingava a minha mãe, porque a gente estava levando ela para a igreja, estava falando de Jesus. Ela nem ia para a igreja, era eu com ela no colégio. Ela tirou a Beth do colégio, mas ainda assim a Beth morava num conjunto residencial e para ir para a casa dela, ela passava em frente em casa, às vezes, eu lembro da Betinha, a gente chamava Betinha. A Betinha entrava em casa, às vezes, com 10 anos. Ela entrava correndo e falava, tia Lucinha, ora por mim que eu não posso atrasar para chegar em casa. Porque senão a mãe dela batia nela. E ela recebeu oração. Casou com um homem de Deus e está na igreja. Sabe, as almas custam lágrimas. Mas eu já falei. Fala de novo. Mas eu já convido de novo. Gente, a gente não pode ser um levita. O que adianta eu ser um levita, um sacerdote, alguém tão rígido com tudo e passar ao largo de uma pessoa que está ali sofrendo, machucada, ferida, porque quem está no mundo está sofrendo. A pessoa pode colocar um sorriso no rosto, pode ter muito dinheiro, pode estar andando de Porsche, pode estar dizendo que está bem. Não está, a alma dela já está condenada no inferno. Está sofrendo, tem vazio, o sorriso é falso, não adianta. Só quem tem Jesus pode dizer que é feliz. É que a gente lê essa passagem e pensa assim, o bom samaritano. Mas se você tem sido alguém que está passando pelas pessoas, caixa do supermercado, seu parente, seu amigo, seu vizinho, na rua, no shopping, e não fala nada, tem alguma coisa errada. O evangelho precisa mexer com a gente. Achei lindo, a Sol ontem me mandou um vídeo do João. Eles foram ontem almoçar num restaurante, e aí chamaram os aniversariantes do mês de outubro, é isso? De novembro. Chamaram os aniversariantes do mês de novembro para cantar parabéns. E aí ele foi lá, porque vai fazer aniversário, para cantar parabéns. Aí cantaram parabéns e depois cantaram, ela mandou os 2 vídeos, ele feliz cantando parabéns para você. Aí depois soltaram uma música de uma apresentadora de TV aí, bastante conhecida, né? Você começa com X, para não dizer quem é. Bastante conhecida, soltaram aquela musiquinha, que tem gente aqui que sabe de cor. O João amarrou, cara.
cruzou o braço. O tempo inteiro do vídeo, ele está assim olhando, sério, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Aí depois ele disse, o que é para sol? Pensei que fosse cantar a música da igreja, mas cantar a música daquela mulher e eu não gostei. Gente, o João tem o quê? 6 anos. 8 anos. A gente se suja por muito menos. 8 anos ele sabia muito bem. Parabéns, ok. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Será que a gente está sendo... Sabe, às vezes as pessoas dizem, mas pastora, a senhora é tão radical. Gente, só chega no céu quem é radical. Olha para Abraão. Ele não foi radical? Jesus não foi de radical? Os discípulos não foram radicais? Me diz um crente, um personagem meia boca que vocês acham que está no céu. Não existe. O evangelho é radical, é tudo ou nada, é céu ou inferno, é correto ou incorreto. Não tem meio caminho. Não dá para, eu vou experimentar isso aqui um pouquinho. Não basta servir, não basta ser levita, não basta, não basta. 1 Coríntios 9 diz assim, Paulo dizendo, não corro como quem corre sem alvo, e não luto quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É um privilégio servir no templo, é um privilégio servir no templo, mas antes a gente precisa aprender a ser templo do Espírito Santo. É muito bom trabalhar na igreja, é um privilégio servir no templo, mas antes precisamos ser templo do Espírito Santo, produzir fruto do Espírito Santo, aprender a ser manso, aprender a ser obediente, aprender a ser submisso, aprender a perdoar, aprender a abraçar, aprender a dar marcha ré. A gente precisa aprender a ser templo do Espírito Santo. Mas aí vem o samaritano, e a Bíblia diz, mas um samaritano, estando de viagem, ele estava descendo? A Bíblia diz que ele estava descendo? Não. Estando de viagem, o homem estava descendo, o demônio já estava ali no caminho, o levita estava descendo, o sacerdote estava descendo, legalista, mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve o quê? Passou de largo? Teve piedade dele. Claro que esse samaritano fala de Jesus. Mas pode falar da Elaine. Pode falar da Nancy. Pode falar da Bia. Da Andréia. Nós somos o levita que passa de largo? Ou nós somos o samaritano que para e olha para aquela pessoa e diz, uau, não tem Jesus. Todo mundo que não tem Jesus é digno da nossa piedade. Todo mundo que não tem Jesus é digno de pena. Gente, para pensar. A gente está falando de uma eternidade passada no inferno. A gente está aqui fazendo de tudo para passar a eternidade no céu. A pessoa vai passar a eternidade no inferno. Por quê? Não recebeu um convite para vir para a igreja? Por que alguém não confrontou aquela pessoa e disse, você está errado? Às vezes é complicado. Estou olhando para o Walter aqui, eu lembro do dia que o Walter entrou, a Raquelzinha veio na igreja, o Walter não gostou, me pegou lá em cima na sala do gabinete, né, brigando, subiu ele e a Raquel, acho que não sei se a Raquel estava junto, ele e a Raquel, e eu lembro que eu abri a porta, ele, quem é a senhora para ficar falando de Jesus para minha filha, que minha filha não vai vir para a igreja, minha filha não isso, não aquilo, e eu pedi, calma, Walter, nem sabia o nome dele, por favor, se acalma, não, eu sou filho dela, a senhora pensa o quê? Quem a senhora está enchendo a cabeça da minha, sou pai dela, a senhora fica enchendo a cabeça da minha filha, que a senhora está botando na cabeça da minha filha, eu olhando para ele, orando internamente, falando, Senhor, me dá graça e converte esse homem, e saiu na bronca, e a Raquel pedindo perdão, desculpa, perdoa, desculpa, e saiu atrás dele, e olha o Walter aqui hoje. Isso é evangelho, gente, isso é evangelho, Walter ali assim, Senhor, na cabeça dele dá razão. E eu pensando, Jesus tem misericórdia desse homem.
Coitado do Walter. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Sabe o que é lindo? O bom samaritano para, e a Bíblia diz assim, teve piedade dele. Porque o Evangelho trata as nossas feridas. Trata as nossas feridas. A Bíblia diz assim no versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Enfaixou, aproximou-se. A graça nos aproxima de Deus. O bom samaritano fala da graça, do perdão de Deus, do amor de Deus. Não importa se a pessoa é feia, se ela é bonita, se ela é nova, se ela é velha, se ela é rica, se ela é pobre. O amor de Deus alcança a todos. Não importa se ela já praticou atos errôneos, não importa. Eu lembro quando a gente jovem fazia trabalho em presídio feminino, a gente ia a cada 15 dias a gente estava no presídio feminino, porque o outro sábado a gente estava na Funabem. Já ouviram falar da Funabem? Na Funabem, lá em Piedade? Piedade. Piedade. Então, era um sábado na Piedade, outro domingo lá na Funabem, outro domingo no presídio feminino. E eu lembro de ver aquelas mulheres, lembro de uma mulher que falava assim, mas eu matei o meu filho. Eu estou aqui porque eu matei o meu filho. Deus não vai me perdoar. E quando ela entendeu que Deus perdoava ela, não importa o que a pessoa tenha feito. Não importa o que... tem gente que fala, fez por merecer. Quem está na mão de Satanás está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. Primeira coisa que Deus faz é se aproxima, derrama vinho. Vinho fala do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção. 1 Pedro diz assim, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, na maneira vazia de viver, transmitida pelos seus, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O bom samaritano chega e derrama vinho, depois derrama óleo. Óleo, vocês sabem, azeite, vocês sabem. Qual é a simbologia do azeite? Espírito Santo. Então, derrama, pega a ferida, o machucado, e é exatamente assim, quando uma pessoa se converte. Lembro do Joel, quando chegou na igreja, cheio de feridas. Quanto óleo, quanto azeite, quanto vinho vai sendo derramado para curar, vai sendo derramado para secar aquela ferida, tirar aquela casca grossa, limar aquela pele, fazer uma limpeza, exatamente assim. É tão lindo a gente ver o que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Efésios 4 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Passava o vinho, passou o óleo e enfaixou. Enfaixar é um processo de libertação. Nós temos crianças que hoje estão lá em cima. Hoje estão lá em cima. Já passei lá, já dei um beijinho, já abençoei elas lá em cima. Hoje estão lá em cima. Mas que quando chegaram aqui eram bebês endemoniadas. Endemoniadas. Opressão, vícios, mente confusa, processo de libertação, processo de enfaixar, processo de cura interior. Quanta gente chegou aqui ferida, machucada, porque exatamente o mundo machuca, o mundo fere. O mundo machuca, o mundo fere. Maturidade, de crescimento, de amadurecimento. E é muito lindo, você vai vendo o quanto, sabe, esse bom samaritano, o Evangelho vai enfaixando a gente, vai acertando a nossa pele, vai curando as nossas feridas, vai restaurando a nossa vida. Estou vendo ali o Alessandro, vida restaurada, casamento, filha. Aí você olha para o Joel, vida restaurada. Gente, é tanta bênção de Deus, é tanta beleza de Deus. Aí a Bíblia diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Isso fala que nós somos propriedade
exclusiva. Não é, nós não somos colocados em qualquer canto. Muito lindo, porque o bom samaritano para e coloca no próprio animal, traz para perto dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Por isso que a gente tem um Deus que faz de tudo para cuidar de nós. 2 Coríntios 1 diz assim, Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes, Ele nos ungiu, olha o sangue aí, nos selou como sua propriedade e pôs em nós o seu Espírito, olha o óleo, em nossos corações como garantia de que está por vir. Muito lindo, porque aquele bom samaritano pega aquele homem, coloca sobre o seu próprio animal, que a Bíblia não diz qual era, e leva esse homem até uma hospedaria. A verdade é que todos nós precisamos de cuidados constantes. 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 A Bíblia diz, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidou dele. Nós estávamos mortos nos nossas ofensas e pecados, feridos, machucados. O Evangelho vem, a primeira coisa é limpar as feridas, trata e nos leva para uma hospedaria. Algumas versões dizem estalagem. Em inglês, há uma palavrinha que é in, I-N-N. E isso significa igreja. Igreja. Uma pessoa que não é crente, recebe o cuidado, fala de Jesus, às vezes uma libertação, mas ela precisa estar numa hospedaria. Precisa de igreja. Precisa de cuidado constante. Cada pregação, cada louvor, cada culto, a gente vai provendo acomodação, alimento, remédio, cuidado, segurança de uma hospedaria. E é muito interessante quando Jesus contando essa parábola, e com certeza muita gente não entendeu, eles sabiam que era uma hospedaria. Naquela época não haviam hospitais como a gente tem hoje. Muitas vezes, onde a pessoa que estava viajando, porque a hospedaria era para viajantes, e todos nós somos viajantes nessa terra, nós somos forasteiros nesse mundo. Aqui não é a nossa casa, aqui a gente não vai habitar para sempre. A nossa morada eterna ainda vai descer do céu, chama-se Nova Jerusalém. Aqui você pode ter uma casa, você pode ter um apartamento, você pode ter diversos bens, mas a terra não é o nosso lugar de descanso. Aqui a gente passa por 70 anos, a gente passa 90 anos, a gente passa, mas a eternidade é a nossa morada. Por isso que a gente aqui decide aonde a gente vai morar. Efésios 2 diz assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Viajantes, mas concidadãos dos santos, isso é, nós temos uma concidadania, somos todos de uma mesma cidadania. Pode dizer, somos todos brasileiros? Quem aqui é brasileiro? Quem aqui tem uma outra cidadania, seja italiana, portuguesa, o que quer que seja? Ok, mas todos nós temos uma cidadania dos santos. Concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou membro da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício, isso é, a igreja, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. A verdade é que todos nós estamos numa hospedaria, enfermaria, pensão, lugar de cuidado. Ninguém pense que já está pronto. Eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Vocês acham mesmo que eu já estou pronta? Claro que não. Eu me esforço para estar pronta todo dia. Mas se eu não tomar cuidado, é uma palavra que machuca, é uma
uma coisa que faz doer, é uma situação que pode trazer uma raiva, que pode trazer uma bronca, uma mágoa. Opa! E eu não vou deixar ficar. Eu não vou deixar ficar. Nós estamos numa hospedaria, nós estamos numa enfermaria, nós estamos num local de cuidado, de ajuda. E a Bíblia diz assim, deixa na hospedaria e deixa as mãos de um hospedeiro que cuida enquanto espera o bom samaritano. Lucas 10 diz assim, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Você já entendeu? Quem é o hospedeiro? A hospedaria é a igreja. Quem é o hospedeiro? Quem é o hospedeiro? Quem é que cuida da hospedaria? Quem é que cuida da hospedaria? Pastores, líderes, pessoas que nos lideram nos nossos departamentos, pessoas que nos apoiam, os hospedeiros. Quem deixou foi Jesus. O dono da hospedaria, de toda a igreja, é Jesus, mas aquele que tem um trabalho de cuidar, de cuidar, de cuidar. Hebreus 13 diz assim, versão NVT, obedeçam a seus líderes e façam o que lhe disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma. E disso prestarão contas. Prestarão contas. Se você está numa empresa, você sabe para quem você vai prestar conta. Nós, pastores, também prestamos conta. A vocês de uma forma direta, mas acima de tudo de forma direta a Deus. A Deus. A Deus. Então, eu prefiro que pisem em cima de mim do que eu pisar em alguém. Porque para quem eu presto conta, ele é muito mais justo do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer outra pessoa. Mas sabe o que é lindo? O samaritano diz assim, bom samaritano vai voltar. Vai voltar. E nunca mais haveremos de sofrer. Porque o samaritano diz assim, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ele chama o hospedeiro e diz assim, quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas, tudo que você tiver, graças a Deus, graças a Deus. Aquilo que você faz pelas pessoas da igreja, o apoio que você dá, a oração que a gente faz, o estar junto, ajudar, apoiar. Essa semana nós tivemos uma querida que operou, Letícia foi lá, fez arroz, fez feijão, fez comida, colocou lá na geladeira, ajudou, pegou a filha, trouxe para casa, levou para fazer prova, hoje está aqui. Gente, nem a família fez isso. Letícia fez, ligou para mim, pedi a ela, foi com o maior carinho fazer isso. A gente já tem uma escalinha essa semana, vocês mulheres vão ser convocadas. A gente precisa entender a seriedade de onde a gente está. Porque a verdade é que nós precisamos entender que o bom samaritano deixou na nossa hospedaria. Você entendeu que isso aqui é uma hospedaria? É uma enfermaria, é um local para onde a gente vai para ser tratado, para ser limado, para ser talhado, para ser abraçado, para ser protegido, às vezes para ouvir o que gosta, às vezes para ouvir o que não gosta, que a gente, tudo que faz aqui, faz para o Senhor e é para Ele. É uma hospedaria. A gente está aqui esperando o bom samaritano voltar. O bom samaritano vai voltar, vai voltar. Apocalipse 21, diz assim, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Para onde nós vamos depois da hospedaria, depois da igreja que é o céu, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais pecado, não tem mais tristeza, não tem mais nada.
Porque o bom samaritano vai voltar, vai dar a cada um a recompensa por o seu trabalho, por aquilo que faz na casa de Deus. Recompensas que nós colhemos aqui na terra, como Joel e a Evelyn estão colhendo. Recompensas que nós haveremos de colher por toda a eternidade nos céus. Entenda a seriedade dessa hospedaria. Entenda a seriedade da casa de Deus. Todos nós fomos carregados e chegamos para cá machucados, feridos, carregados por outros bons samaritanos que nos carregaram no colo, que nos trouxeram para cá, que ajudaram a sarar as nossas feridas, que ajudaram a curar a nossa alma. E aí a gente começa a melhorar e a gente vai ajudando o outro que chega, o outro que chega. E é assim que vai ser feito, sendo feita a obra de Deus. Um fala melhor, fala, o outro fala pior, fala, um age de aqui, o outro faz aquilo ali, mas todos nós juntos vamos cuidando da hospedaria, sob a liderança pastoral, até o bom samaritano voltar. Eu não sei se você está, nesse momento, machucado. Eu não sei se, mesmo estando dentro da hospedaria, a gente, às vezes, se machuca, porque a gente, às vezes, tem que sair, né? Quem dera a gente vivesse na igreja. Né? Quem dera a gente sempre estivesse aqui. As pessoas ferem. Você vai para o trabalho, pode ouvir uma palavra. No meio da parentela, você pode ouvir uma outra palavra. Mas a verdade é que uma coisa a gente precisa ter de uma forma muito clara. Primeiro é que todas as vezes que você vem no culto, o bom samaritano está aqui. Além dos hospedeiros, o bom samaritano está aqui. Mas melhor ainda é que o bom samaritano vai voltar.